Dom Gossete com E. W. Kenyon. Há poder em declarar a palavra de Deus. Introdução. Por muito tempo estive confuso a respeito do fato de que na minha própria vida e na vida de outras pessoas havia uma permanente sensação de derrota e fracasso. Eu orava pelos enfermos, sabia que a Bíblia é a verdade e buscava diligentemente identificar a falha. Um dia vi em Hebreus 4,14 que temos de nos apegar com firmeza à nossa confissão. No capítulo 3 de Hebreus, descobri que o cristianismo é chamado a grande confissão. Então me perguntei: a que confissão devo me apegar? Devo me apegar à minha confissão da inerrância absoluta da palavra. Devo me apegar à confissão da obra redentora de Cristo. Devo me apegar à minha confissão da nova criação, de receber a vida e a natureza de Deus. Devo me apegar à confissão de que Deus é a força em minha vida. Devo me apegar à confissão de que certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Ele levou as minhas doenças e de que pelas suas pisaduras fui curado. Foi muito difícil me apegar com firmeza à confissão de cura plena enquanto eu sentia dores pelo meu corpo. Acabei de descobrir que estivera fazendo duas declarações. Eu confessava a veracidade absoluta da palavra, mas, ao mesmo tempo, declarava que não estava curado. Se você me perguntasse, você crer que pelas suas pisaduras você foi curado? Eu teria respondido sim, eu creio. Logo em seguida, porém eu teria dito, mas a dor ainda está aqui. A segunda declaração anulava a primeira. Na verdade, eu tinha duas declarações. A primeira, de minha cura plena e redenção em Cristo, e a segunda, de que a redenção e a cura não eram um fato. Então, aconteceu a grande batalha que conquistou o domínio de minha declaração, quando aprendi a ter uma única confissão. Se eu declaro que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, não devo anular essa confissão dizendo: sim, Deus sempre supre minhas necessidades, mas não consigo pagar o aluguel, não consigo pagar a conta telefônica. A fé retém firme a declaração da palavra, o conhecimento dos sentidos retém firme a confissão das evidências físicas. Se eu aceitar a evidência física contra a palavra de Deus, anulo a palavra no que me diz respeito. Mas eu me apego com firmeza à minha confissão de que a palavra de Deus é a verdade, de que por suas feridas fui curado, de que meu Deus sempre supre minhas necessidades. Retenho firme essa declaração em face de aparentes contradições, e Ele é fiel para operar o bem. Muitos crentes fracassam quando surgem as dificuldades porque perdem sua confissão. Enquanto o sol brilha, a confissão é vigorosa, forte e límpida. Mas quando vêm as tempestades, as provas, e quando o adversário obtém vantagem sobre eles, desistem de seu testemunho. Toda vez que você declara doença, fraqueza e fracasso, engrandece o adversário acima do Pai e destrói sua confiança na palavra. Você deve apegar-se com firmeza à sua confissão, mesmo em face de aparente derrota. Você deve estudar a palavra até conhecer quais são seus direitos e então retê-los firmemente. Alguns fazem declarações sem qualquer fundamento. Então, o adversário o surra e açoita terrivelmente. Você deve descobrir quais são seus direitos. Por exemplo, você sabe que ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.
Agora você pode fazer sua confissão, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aqui você pode fazer sua declaração. Maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Você pode fazer sua declaração aqui. Permaneça em sua confissão em meio às dificuldades, em tempos de bonança e de tempestade. Você sabe que ela está de acordo com a palavra. Apocalipse 12:11 diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E. W. Kenyon. Capítulo 1. Declarações certas e erradas. São poucos os cristãos que percebem o lugar da confissão no funcionamento das coisas. Sempre que a palavra confissão é usada, instintivamente pensamos em confissão de pecados, fraquezas e falhas. Esse é o lado negativo dessa questão. O cristianismo é chamado de a grande confissão. Confessar é declarar algo em que cremos, é testificar de algo que sabemos, é testificar em prol da verdade que abraçamos. A declaração desempenha um papel muito importante para os cristãos. Jesus planejou que sua vida e amor fossem concedidos ao mundo por meio do testemunho, isto é, por meio da declaração de nossos lábios. Testificadores, testemunhas e confessores têm sido os grandes líderes na revolucionária vida que Jesus apresentou ao mundo. O maior problema que enfrentamos, então, é saber o que devemos declarar. Nossa confissão está centrada em diversas coisas. Primeiro, no que Deus em Cristo operou por nós. Segundo, o que Deus, por meio da palavra e do Espírito, operou em nós. Terceiro, o que somos para o Pai em Cristo. E último, o que Deus pode fazer por meio de nós ou o que a palavra fará em nossos lábios. Você não pode declarar ou testemunhar coisas que não conhece. Em um tribunal, o que conta é o que você viu e ouviu. O que conhece pessoalmente de Jesus e quem você é em Cristo é o que conta. Quão poucos de nós ousam confessar ao mundo o que a palavra declara que somos em Cristo. Veja este texto da Escritura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Coríntios 5:17. Que revolução seria se a igreja fizesse uma declaração como essa? Os crentes não são meros pecadores justificados, pobres, fracos, vacilantes, pecadores, membros da igreja. Eles são novas criaturas, criados em Cristo Jesus, com a vida de Deus, a natureza de Deus e a capacidade de Deus em si. Que agitação haveria na igreja moderna se você declarasse que é plenamente redimido? Efésios 1:7 e 8 fala: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Isso quer dizer que o domínio de Satanás foi destruído, que ele perdeu o poder sobre a vida no momento em que você se tornou uma nova criatura. Você recebeu um novo Senhor, Jesus Cristo, para reinar sobre você. O domínio de Satanás terminou e o de Jesus começou. A doença e a enfermidade não dominam mais sua vida. Os hábitos antigos não dominam mais sua vida. Você é uma nova criatura criada em Cristo. Que agitação seria se Isaías 41:10 se tornasse uma realidade? Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a declaração mais revolucionária de todas. Ela é a sua confissão à medida que você enfrenta o mundo. Deus está comigo neste dia. Em 1 João 4:4 lemos: Filhinhos,
Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você declara destemidamente: Deus está em mim agora, o Senhor da criação está em mim. Que confissão maravilhosa! Você enfrenta a vida corajosamente. Sabe agora que maior é o que está em você do que todas as forças que podem ser irregimentadas contra você. Está diante de contas que não consegue pagar. Está encarando inimigos aos quais não consegue derrotar, mas ainda assim você os enfrenta corajosamente. Você diz com triunfo: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 23:5. Estou cheio de alegria e vitória, porque Deus assumiu o comando. Ele está lutando as minhas batalhas. Não estou com medo das circunstâncias, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele não somente é a minha força, mas está à minha destra. Ele é a minha salvação. A quem temerei? Ele lança luz sobre os problemas da vida para que eu possa agir com inteligência. Ele é a minha salvação, o meu livramento de toda a armadilha que o inimigo prepara para mim, de todo laço em que quer me enredar. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo. Salmo 27:1. Não tenha medo de nada. Não tenha medo, porque esse Deus onipotente está do seu lado. Essa é a minha confissão contínua. Declaro que tenho a redenção que Deus planejou e operou em Cristo. Sou uma nova criação, da qual Ele, o próprio Deus, é o autor e o consumador. Tenho uma justiça que me permite estar em sua presença como se o pecado nunca houvesse existido. Não somente me é concedida a justiça, mas também tenho a justiça atribuída a mim na nova natureza que recebi dele. Recebi sua natureza, sua vida, e nessa vida e natureza está a vida de Deus. Isso me torna justo, assim como ele é justo. Esta é a minha declaração. Isso me dá ousadia na oração, edifica a fé, torna meu caminho seguro. Não sou mais cercado por limitações, porque estou unido com o ilimitado. Ele é a vinha e eu sou o ramo. Como ramo, produz o seu fruto, porque a vinha está me transmitindo a plenitude de sua vida. Conheço a realidade disso, porque tem se tornado parte do meu ser. Sei que amo, porque ele tem derramado do seu amor em meu coração por meio do Espírito Santo, e sei que sua natureza em mim é o amor. Sua capacidade de amar ganhou o domínio, porque agora eu sou capaz de amar, independente das circunstâncias ao meu redor. Posso dizer com alegria: o pecado não terá mais domínio sobre mim, o pecado não pode mais ser senhor de minha vida, as circunstâncias não podem mais me manter preso, nem servir de empecilho à minha utilidade no mundo. Eu tenho não somente a vida de Deus em mim e o seu Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos, mas também o direito legal de usar o nome de Jesus. Minha confissão é que tudo que eu pedir ao Pai em seu nome, Ele me dará. Ele me deu o direito de ser um procurador. Estou usando esse poder para ajudar os homens. Estou assumindo o lugar de Jesus agora. Ele está realizando sua própria obra através de mim. Ele está vivendo sua vida em mim. Jesus disse que em seu nome expulsaríamos demônios. Estou exercitando os meus direitos. Ele também falou que em seu nome imporíamos as mãos sobre os doentes e eles ficariam curados. As minhas mãos passam a ser o instrumento pelo qual sua vida é derramada. Estou vivendo a vida abundante. Sei que as minhas palavras são suas palavras. As suas palavras destruíram o poder da morte, dos demônios e curaram os enfermos. Elas fazem as mesmas coisas em meus lábios.
Essa é a minha confissão. É o meu coração se expressando por meio das palavras dos meus lábios. A confissão é a maneira como a fé se expressa. A fé, bem como o amor, somente se revelam em ação e palavra. Não há fé sem confissão. A fé cresce com a sua declaração. A confissão faz diversas coisas ao crente. Ela o posiciona, fixa os marcos de sua vida, poderosamente afeta o seu espírito, seu homem interior, quando ele faz sua declaração. Por exemplo, em Romanos 10, 9 e 10 temos: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Há duas confissões envolvidas aqui. A primeira, do senhorio de Jesus, e a segunda, que ele se tornou a justiça de Deus e está salvo. Essas são declarações positivas. A razão de que a maioria dos cristãos, embora sinceros, serem fracos, é porque nunca ousaram fazer uma confissão de quem são em Cristo. O que eles devem fazer é descobrir o que são na mente do Pai, como ele olha para eles e então declarar essa verdade. Isso pode ser encontrado nas epístolas. Quando você se deparar com isso, corajosamente faça sua confissão do que a palavra declara que você é em Cristo. À medida que você fizer isso, sua fé aumentará. A razão por que sua fé é sufocada e mantida em cativeiro é porque você nunca ousou declarar o que Deus diz que você é. Lembre-se de que a fé nunca cresce além da sua confissão, sua declaração diária do que o Pai é para você, do que Jesus está agora fazendo por você à direita do Pai e do que o Espírito Santo está fazendo em você. Edificará uma vida de fé sólida, positiva. Você não terá medo de qualquer circunstância, doença ou condição. Enfrentará a vida com coragem como vencedor. Depois de algum tempo, descobrirá que Romanos 8,37 é verdade. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Você nunca será um vencedor, a menos que o confesse. Uma declaração errada. Uma confissão errada é a de derrota, fracasso e da supremacia de Satanás. Falar acerca de sua luta com o diabo, de como tem atrapalhado você e como o está mantendo cativo e doente, é uma declaração de derrota. É uma confissão errada. Ela glorifica o adversário. É uma declaração inconsciente de que Deus Pai é um fracasso. A maioria das confissões que ouvimos hoje glorifica o diabo. Elas destroem a fé e o mantêm em cativeiro. A declaração de seus lábios, que provém da fé em seu coração, derrotará completamente o adversário em todo combate. A confissão da capacidade de Satanás de atrapalhá-lo e mantê-lo longe do sucesso dá a ele o domínio sobre você e o enche de medo e fraqueza. Mas se você corajosamente confessar o cuidado e a proteção do Pai e declarar que aquele que está em você é maior do que qualquer força à sua volta, você superará a influência satânica. Toda vez que você confessar suas dúvidas e medos, suas fraquezas e enfermidades, estará abertamente declarando que a palavra de Deus não é verdade e que Deus falhou em cumpri-la. Ele declara que pelas suas feridas você foi curado, e certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em vez de confessar que ele tomou sobre si minhas enfermidades e a levou embora, confesso que elas ainda estão comigo. Aceito o testemunho dos meus sentidos em vez do testemunho da palavra de Deus. Enquanto eu me apego com firmeza à minha confissão de fraqueza, doença e dor, elas ainda estarão em mim. Posso procurar durante anos que algum homem de Deus faça a oração de fé por mim, e ela não será de valia alguma, porque minha incredulidade destrói o efeito da fé dele. O crente que está sempre declarando pecados e fraquezas
está edificando fraqueza, fracasso e pecado em sua consciência. Quando pecamos e confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Quando essa confissão é feita, nunca mais nos referimos a ela de novo. Não é história passada, porque história pode ser relembrada. É como se nunca tivesse acontecido. Nunca deveríamos lembrar a nós mesmos ou ao Senhor de nossas falhas ou de nossos erros passados. Eles não mais existem. Se você confessar algo, confesse que permanece íntegro nele, que o que Deus disse em relação aos seus erros e desatinos é a verdade. Não devemos nunca confessar nossos pecados às pessoas. Talvez tenhamos de pedir perdão a elas, mas então devemos esquecer. Nunca conte a ninguém suas fraquezas ou seus erros e deslizes passados. As pessoas não se esquecerão e algumas vezes farão você lembrar-se deles. Se você contar a alguém, conte ao Senhor e depois esqueça. Ouse fazer sua confissão. Você confessa que Deus é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor sobre a doença, as enfermidades e sobre Satanás. Você retém firme a sua declaração do senhorio absoluto de Jesus sobre tudo que poderia mantê-lo em cativeiro ou impedi-lo de desfrutar da obra completa de Cristo. Diante de cada necessidade, você confessa que o seu Senhor é o seu pastor, de nada terá falta, Ele é a sua provisão, Ele é a sua saúde, a sua força, Ele é a força da sua vida, a quem você receará. Lembre-se de que nunca realizamos além da nossa confissão. Se você ousa declarar cura com base na palavra, então não há enfermidades para você. Diante da dor ou de uma ferida aberta, você declara que pelas pisaduras você está curado e retém firme sua confissão, nunca estremecendo, sabendo que nenhuma palavra de Deus é vazia de poder. A palavra poder significa capacidade de realizar o que é bom. Essa palavra irá curá-lo se você continuamente declará-la. O seu corpo responderá à sua mente e o seu espírito obterá o senhorio sobre o seu corpo e a sua mente. O seu corpo obedecerá à sua confissão. Ele enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107:20. Jesus é essa palavra. Agora, o nome de Jesus e as palavras de Jesus são cura. A confissão é a confirmação da palavra de Deus. É uma confissão de minha confissão no que Deus falou. Eis aqui diversas declarações que todo crente deve fazer. Romanos 10, 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confessamos o senhorio de Jesus e a justiça absoluta que nos é conferida em nossa redenção. Ousamos declarar diante do mundo e diante do trono de Deus que Jesus é agora o nosso Senhor e que temos recebido a salvação e nos tornado a justiça de Deus nele. Declaramos que somos novas criaturas nas quais Jesus é a cabeça e o Senhor. A palavra tomou o lugar de Jesus em nossas vidas. Devemos obedecer à palavra como obedeceríamos a Jesus se ele estivesse em nossa presença. Uma segunda confissão está em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Declaramos que não mais temos cuidados, ansiedades e fardos. Não podemos nunca estar prostrados. Não podemos nunca estar desencorajados e inadequados para o trabalho da vida. A nossa mente está completa e lúcida. O nosso espírito está livre. O nosso testemunho tem a unção do Espírito, porque ele leva todo o peso, suporta todo o fardo e supre cada necessidade. Uma terceira confissão está em Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não tenho necessidade de dinheiro, não tenho necessidade de saúde ou de descanso, não tenho necessidade de força,
Não tenho necessidade alguma. Que vida maravilhosa! Que senso de segurança, de poder e de vitória! Você não tem medo de assumir a sua posição em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Em alta voz você faz a quarta confissão, que Isaías 53, 3 ao 5 é verdade. Toda doença, toda fraqueza e toda enfermidade foi depositada em Cristo Jesus e você está livre delas. Assim como ele levou sobre si o seu pecado, levou suas doenças, você está completo nele, livre do fardo, do poder, da doença e do efeito da doença. Essa declaração lhe dá um corpo saudável, uma mente clara e um espírito vitorioso. Sua quinta confissão é a de que 1 Coríntios 1,30 é absolutamente verdade. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Cristo foi feito todas estas coisas para você. Você não precisa pedir sabedoria, como Tiago ensina os bebês em Cristo a fazerem, porque ele é a sua sabedoria. Você não precisa pedir justiça, porque você se tornou a justiça de Deus nele. Você não tem que pedir que o santifique, porque ele é a sua santificação. Você não precisa orar pela redenção, porque você foi redimido. Ele é a sua redenção. Que confissão a fazer diante do mundo! Em Hebreus 4,14 está escrito: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Descobrimos até certo ponto o que a nossa fé é, mas há muito mais a respeito dela além do que você encontrará neste livro. O seu sucesso e a sua utilidade no mundo serão medidos por sua confissão e pela tenacidade com a qual retiver firmemente essa confissão, sob quaisquer circunstâncias ou opiniões de homens. Você nunca se renderá ao medo ou dará ouvidos à voz dos sentidos. Você permanece firme em sua confissão, sabendo que Deus não pode falhar. Há um grave perigo na confissão dupla. Você declara a fidelidade de Deus, a fidelidade absoluta de sua palavra, mas no mesmo instante declara a sua enfermidade. Você confessa sua doença, sua falta de dinheiro, sua falta de capacidade. Você tem declarado que ele é a sua provisão, que ele é o seu médico. Você tem declarado que foi curado por suas pisaduras, mas agora fala sobre sua falta de capacidade de fazer isso ou aquilo por causa da sua doença. Você não consegue fazer as tarefas domésticas ou ir para a sua empresa porque não consegue fazer essas coisas. No entanto, fez sua declaração de que ele é a força da sua vida e de que por suas pisaduras você foi curado. Sua confissão de doença e enfermidade destrói o que você é em Cristo ou o que ele é para você. Essa é uma das mais perigosas declarações. Você descobrirá que foi treinado tão zelosamente na confissão do erro, do fracasso, da fraqueza, do pecado, da doença e da necessidade, que será preciso uma grande dose de disciplina na palavra para curá-lo desse hábito. Agora faça a sua declaração e fique firme. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Capítulo 1 deste livro tão abençoado do Don Gossett e E.W. Kenyon. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe também seu like e não esqueça de compartilhar com mais pessoas. Vamos seguindo nos capítulos adiante deste livro tão abençoado. Amém. Don Gossett com E.W. Kenyon, a poder em declarar a palavra de Deus. Capítulo 2. Eu possuo o que declaro. Declaro a Jesus como meu Senhor. Romanos 10, 9 e 10. Possuo a salvação. Declaro que pelas suas feridas sou curado. Isaías 53, 5. Possuo a cura. Declaro que o Filho me libertou. João 8, 36.
possuo liberdade absoluta. Declaro que Deus derramou seu amor em meu coração por meio do Espírito Santo. Romanos 5:5. Possuo a capacidade de amar a todos. Declaro que os justos são corajosos como leão. Provérbios 28:1. Possuo a coragem de um leão na luta espiritual. Declaro que ele nunca me deixará, nunca me abandonará. Hebreus 13:5 e 6. Possuo a presença de Deus a cada passo que eu der. Confesso que sou o resgatado do Senhor. Salmos 107:2. Possuo os benefícios da redenção todos os dias. Declaro a unção do Santo que permanece em mim. 1 João 2:27. Possuo os resultados libertadores dessa unção. Isaías 10:27. Declaro que no nome de Jesus posso expulsar demônios. Marcos 16:17. Possuo livramentos poderosos contra o diabo. Confesso que imponho as mãos sobre os doentes e eles ficam curados. Marcos 16:18. Possuo cura positiva para os oprimidos. Declaro que sou o ramo da videira viva. João 15:5. Possuo a vida da videira onde quer que eu vá. Declaro que sou a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Possuo a capacidade de permanecer livremente na santa presença de Deus e na presença de Satanás como um vitorioso. Declaro que sou um templo do Deus vivo. Possuo a morada de Deus em mim, andando comigo. Declaro que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Possuo a provisão de cada necessidade. Meus irmãos, esse foi o capítulo 2. Deus abençoe você que está aqui nessa série, né? Don Gossett e E.W. Kenyon, há poder em declarar a palavra de Deus. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro desta série, de todos os vídeos que são postados aqui no canal. Não esqueça também de compartilhar, compartilhe com mais pessoas. Te vejo no capítulo 3. Deus abençoe. Amém. Don Gossett com E.W. Kenyon, há poder em declarar a palavra de Deus. Capítulo 3. Uma declaração negativa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Poucos percebem que nossa declaração nos aprisiona. O tipo certo de confissão nos libertará. Não é somente o nosso pensamento, são nossas palavras, nossa conversa, que geram força ou fraqueza em nós. As nossas palavras são as moedas do reino da fé. Elas nos enlaçam e nos mantêm em cativeiro ou nos libertam e atuam poderosamente na vida dos outros. O que declaramos com os nossos lábios é o que realmente domina o nosso interior. Inconscientemente confessamos aquilo que cremos. Se falamos de doença, é porque acreditamos na doença. Se falamos de fraqueza e fracasso, é porque cremos na fraqueza e no fracasso. É surpreendentemente como as pessoas têm fé em coisas erradas. Elas creem firmemente no câncer, em úlceras do estômago, na tuberculose e em outras doenças incuráveis. A fé delas nessas doenças chega a um ponto que as domina completamente, governando-as. Elas se tornam escravas. As pessoas se habituam a declarar suas fraquezas e essa confissão aumenta a amplitude delas. Elas confessam a falta de fé e ficam cheias de dúvidas, confessam o medo e se tornam ainda mais temerosas. Confessam o medo de doenças e a doença cresce debaixo dessa confissão. Confessam sua necessidade e desenvolvem uma percepção de necessidade que ganha a supremacia em suas vidas. Quando entendemos que nunca iremos além de nossa confissão, estamos chegando ao ponto onde Deus pode realmente começar a nos usar. Você declara que pelas suas feridas você foi curado. Apegue-se à sua confissão e nenhuma doença poderá resistir a você.
Quer percebamos, quer não, estamos semeando palavras exatamente como Jesus disse em Lucas 8:11. A semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear, e a semente que semeava era a palavra de Deus. Essa é a semente que devemos semear. Outros estão semeando sementes do senso comum, de dúvida e medo. Quando declaramos a palavra de Deus, declarando com ênfase que por suas feridas fui curado, ou o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, nos apegando à nossa confissão, é que vemos o nosso livramento. As nossas palavras geram fé ou dúvidas nos outros. Apocalipse 12:11 declara: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Eles o venceram com a palavra de Deus que estava em seu testemunho. Eles derrotaram o diabo com palavras. A maioria dos enfermos que Jesus curou durante o seu ministério foi curada com palavras. Deus criou o universo com palavras, palavras cheias de fé. Jesus falou, sua fé a salvou. Lucas 7:50. Ele disse a Lázaro, venha para fora. João 11:43. Suas palavras ressuscitam mortos. Satanás é vencido por palavras e amarrado também por palavras. Os nossos lábios podem ser canais do livramento de Deus, desde o céu para a necessidade do homem aqui na terra. Usamos a palavra de Deus, sussurramos em nome de Jesus, demônio, sai dele. Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão demônios, e em meu nome imporão as mãos e os enfermos ficarão curados. Tudo com palavras. Glória a Deus. Terminamos o capítulo 3. Se você chegou aqui pela primeira vez, está acompanhando essa série e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui todos os dias. Deixe também o seu like e compartilhe com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos, rumo ao capítulo 4. Amém? Don Gossett e E.W. Kenyon, capítulo 4. Há poder em declarar a palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 4. A confissão antecede a posse. Declaro que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Possuo a salvação porque invoquei o nome do Senhor. Declaro que o Senhor me protegerá de todo o mal. Salmo 121:7. Possuo a proteção contra todo tipo de mal. Declaro, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Possuo a garantia de que verei a Deus, porque o sangue de Jesus purificou o meu coração. Declaro que o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Salmo 29:11. Possuo força diária e abundância de paz. Confesso, bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Salmo 68:19. Possuo uma vida sem fardos e cheia de benefícios do Senhor. Declaro que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Possuo luz no caminho da vida, porque estou seguindo a Jesus. Declaro que Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Possuo toda a graça, graça abundante, graça salvadora, graça que cura, graça que batiza, graça suficiente. Declaro que nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Possuo impossibilidade se transformando em realidade, porque
estou ligado a Deus por meio de nascimento divino. Declaro que Deus disse: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Atos 2,17. Possuo o espírito derramado sobre minha vida continuamente. Declaro que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. Possuo a garantia de que meus pecados são levados para longe de mim. Aleluia! Capítulo 5. A nossa declaração. Jesus evidentemente andou à luz de sua confissão. Ele era o que declarava. É estranho que até pouco tempo não sabíamos que a fé acompanhava as pegadas de nossa confissão. A nossa declaração constrói a estrada por onde a fé reboca sua poderosa carga. Você vai aprender que nunca irá além de sua confissão. Você nunca desfrutará das riquezas da graça a menos que as declare. Você descobrirá que sua confissão do que ele é, do que fez por você e do que você é nele, sempre precede a revelação que ele faz de si mesmo. A salvação acompanha a declaração. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor, e o mesmo é verdade no recebimento do Espírito Santo, a nossa cura acompanha a nossa declaração. Algumas pessoas têm de se apegar com firmeza à sua confissão, em face da aparente derrota. Elas se recusam a se render às evidências dos sentidos. Você vai aprender o perigo de uma confissão dupla. Confessar em um momento a integridade absoluta da palavra, mas no momento seguinte confessar que Deus não a cumpriu em seu caso. A sua declaração desafia o mundo. É a coisa que você faz com o que as pessoas se aventurem na vida de fé. Os cristãos são a grande confissão. Ela começa em Jesus com sua confissão e depois continua em nós, em nossa ousada declaração de fidedignidade suprema da palavra viva. Capítulo 6. Possuo o que declaro. Com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 10. Possuo orientação contínua, porque declaro: o Senhor me guiará constantemente. Isaías 58, 11. Possuo a vida eterna, porque declaro que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna. João 10, 27, 28. Possuo a paz de Deus, porque declaro: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Possuo liberdade em relação ao medo, porque confesso que Deus disse: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema. Isaías 41, 13. Possuo abundantes bênçãos financeiras, porque declaro: aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 2 Coríntios 9, 6. Possuo auxílio sobrenatural e em todas as situações, porque declaro: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 2. Possuo o bem, porque declaro: sujeitem-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Jó 22, 21. Possuo a paz com meus inimigos, porque confesso: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Provérbios 16, 7. Possuo a capacidade de ser uma bênção, porque confesso: também o salvarei, e vocês serão uma bênção. Zacarias 8, 13. Possuo o bom e profundo sono à noite, porque declaro: o Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Salmo 127, 2. Possuo a garantia de que meu trabalho no Senhor é frutífero, porque declaro: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil.
1 Coríntios 15:58. Possuo, como um homem de fé, bênçãos abundantes, porque declaro, o fiel será ricamente abençoado. Provérbios 28:20. Possuo força para o meu dia, porque declaro, e dure a sua força como os seus dias. Deuteronômio 33:25. Possuo honra especial de meu Pai, porque declaro, aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12:26. Capítulo 7, Dom Gossete com E.W. Kenyon. O lugar que a declaração ocupa. A igreja nunca deu a esse tema vital um lugar em seu ensino. No entanto, a oração respondida, o uso do nome de Jesus e a fé dependem totalmente dele. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 3:1. O cristianismo é a nossa confissão, e em Hebreus 4:14, Deus nos diz para nos apegarmos com toda a firmeza à fé que professamos. Em algumas versões, como a NVI, o termo é professar, mas o grego significa testemunhar uma confissão com nossos lábios. Você entende Romanos 10:8-10? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você vê o lugar que a confissão ocupa na salvação. Ela ocupa o lugar em nossa caminhada de fé. O cristianismo é a confissão. É a nossa declaração pública do que somos em Cristo, do que Cristo é para nós. A nossa fé é medida por nossa confissão. Nunca cremos além de nossa declaração. Não é uma confissão de pecado, é a confissão de nossa posição em Cristo, de nossos direitos legais, daquilo que o Pai fez por nós em Cristo e do que o Espírito tem feito em nós, através da palavra, e do que ele é capaz de fazer por meio de nós. Há um grave perigo em termos duas declarações. Uma seria a integridade da palavra e a outra, nossas dúvidas e medos. Toda vez que declaramos fraqueza e fracasso, dúvida e medo, ficamos no mesmo nível dessas coisas. Podemos orar com muito fervor e sinceridade e declarar em nossas orações a nossa fé na palavra. No entanto, no momento seguinte, questionamos se Deus nos ouviu ou não, porque confessamos que não temos as coisas que pedimos na oração. A nossa última declaração destrói a nossa oração. Alguém me pediu que eu orasse por sua cura. Eu orei por essa pessoa e ela então disse: quero que você continue orando por mim. Perguntei pelo que ele queria que eu orasse. Ele disse: pela minha cura? Eu disse: a oração não será de nenhuma valia. Você acabou de negar a palavra de Deus. A Bíblia diz: os que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Eu fiz a oração de fé e ele a negou. Por sua confissão, ele anulou a minha oração e destruiu o efeito da minha fé. A sua declaração deve concordar totalmente com a palavra. E se você orou em nome de Jesus, você deve apegar-se com firmeza à sua confissão. É fácil destruir o efeito de sua oração por uma declaração negativa. Capítulo 8. Se você ainda não é inscrito no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 8. Eu reconheço. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Filemão 6. Reconheço que fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Reconhecer um fato é declará-lo, confessá-lo e dar testemunho dele. Nunca esquecerei o dia maravilhoso, quando andei de um lado para o outro em meu gabinete declarando outra e outra vez: Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. É por sua fé vitoriosa que eu realmente vivo. Reconheço que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, Efésios 3:20, e em Cristo esse poder está agindo dentro de mim. O que esse poder está fazendo em mim? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aleluia! Reconheço com frequência que o poder de Deus está operando em mim. Eu reconheço que tudo o que eu pedir em nome de Jesus, Ele me dará. João 16:24. Isso é meu. Privilégio abençoado. Aleluia! Peço ao Pai, no nome de Jesus, e coisas maravilhosas acontecem. Reconheço esse fato. Reconheço que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Constantemente reconheço que o grandioso está em mim. O grandioso tem o controle da minha vida e é maior do que o inimigo que está neste mundo. Como isso me deixa confiante em situações adversas, problemas e ansiedades. Reconheço que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Reconheço que dentro de mim há um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Isso incendeia a minha fé. Reconheço que tenho esses espíritos de poder, amor e equilíbrio agora. Reconheço que dentro de mim há liberdade, porque o Espírito Santo está em mim. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Nunca digo, não sinto liberdade em mim. Deus diz que o Espírito Santo está em mim. Por causa disso, o poderoso Espírito Santo que liberou o corpo de Jesus, Cristo, dentre os mortos e habita em mim, está produzindo liberdade. Tenho a liberdade do Espírito. Também sou um libertador, libertando outras pessoas. Reconheço que Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Romanos 5:5. Reconheço que posso amar com o mesmo puro amor com que Jesus amou a humanidade carente, porque o amor de Deus está derramado em meu coração. É assim que sou conhecido como um discípulo do Senhor. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 13:35. Reconheço que posso impor as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Marcos 16:18. Jesus disse isso e é minha autoridade sobrenatural ministrar o seu poder de cura aos corpos doentes e enfermos. Eles serão curados. Capítulo 9. As duas declarações. Certa manhã, depois de orar por uma pessoa, ela ficou satisfeita por estar perfeitamente curada. Mas agora os sintomas voltaram e o coração dela está perturbado. Ela se pergunta onde está a dificuldade. Então, perguntei a ela: você contou ao seu marido, quando ele chegou em casa à noite, que você estava curada? Não, eu não tinha certeza ainda. Não queria dizer algo sem ter total segurança. Mas você sentia alguma dor? Tinha algum machucado? Perguntei. Não, tudo tinha desaparecido, mas eu precisava tomar cuidado. Meu marido é cético e eu só queria contar a ele que eu estava curada quando tivesse certeza.
Posso ver onde está a dificuldade. Ela não acreditava na palavra de Deus. Se ela tivesse feito sua confissão ao marido, a doença nunca teria voltado. Mas ela brincou nas mãos do inimigo. Ela restaurou os mesmos sintomas que ela tivera e trouxe de volta a dor e a ferida. Isso aconteceu porque ela o convidou a fazê-lo. Se tivesse ousado posicionar-se na palavra e se apegado firmemente à confissão de que estava curada, Satanás não teria terreno para aproximar-se dela. A nossa fé ou incredulidade é determinada por nossa declaração. Poucos percebem o efeito da palavra que proferimos em nosso próprio coração ou de no nosso adversário. Ele nos ouve fazer a nossa declaração de fracasso, doença e necessidade e aparentemente não esquece, e nós inconscientemente descemos ao nível de nossa confissão. Ninguém vai além dela. Se você declara doença, a doença se desenvolve em seu sistema. Se você confessa a dúvida fica mais forte. Se você confessa a falta de recursos, o dinheiro para de entrar. Você diz, não consigo entender. Não, porque a maioria de nós vive na realidade dos sentidos e as coisas espirituais são muito distintas. Hebreus 4,14 deve se tornar uma realidade constante. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. A nossa confissão é de que a palavra de Deus não pode falhar. O que o Pai diz é verdade. Quando duvidamos do Pai, duvidamos de sua palavra. Quando duvidamos de sua palavra, é porque cremos em algo contrário àquela palavra. A nossa confiança pode estar na força humana, na medicina, nas instituições. Mas independentemente de onde nossa confissão estiver, se ela contradiz a palavra, destrói a nossa vida de fé. Ela destrói as nossas orações e nos leva de volta ao cativeiro. Toda pessoa que anda por fé passará por provações. Elas não provêm do Pai, elas provêm do adversário. Ela se recusa a permitir que você escape dele. Você se torna perigoso para o adversário quando fica forte o suficiente para resisti-lo, quando você aprende a confiar na capacidade do Pai de suprir todas as suas necessidades. Quando isso se torna uma realidade em sua consciência, o adversário é derrotado. Mas enquanto o diabo conseguir confundir a questão e manter você em um estado de instabilidade, você está em desvantagem. Que a sua confiança na palavra seja fortalecida para que você saiba que nenhuma palavra de Deus é vazia de poder ou pode ficar sem efeito. Não existe poder algum em todo o universo capaz de invalidar uma só declaração desta palavra. Ele disse, observo a minha palavra para cumpri-la. E novamente, todo o que crer nele não será confundido. A sua confiança está nessa palavra viva, infalível, e você se apega firmemente à sua declaração, diante de todo o ataque do inimigo. Capítulo 10. Afirme categoricamente essas coisas. Tito 3:8. A palavra confissão, em seu significado positivo na Bíblia, quer dizer afirmar o que Deus disse em sua palavra. É declarar a palavra, é testificar as verdades reveladas no livro. Temos sido divinamente instruídos a nos apegarmos com toda a firmeza à fé que professamos, Hebreus 4:14, e também com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, Hebreus 10:23. Devemos não somente nos apegarmos com firmeza à nossa confissão da palavra, mas também afirmar constantemente aquilo que Deus tem nos revelado. O que é confissão? Confissão é dizer o que Deus disse em sua palavra acerca de algo, é concordar com Deus,
é dizer a mesma coisa que a Escritura diz. Apegar-se com firmeza à sua confissão é dizer o que Deus disse outra e outra vez, até que aquilo desejado por seu coração e prometido na palavra seja plenamente manifesto. Não existe posse sem declaração. Quando descobrimos nossos direitos em Cristo, devemos afirmá-los constantemente, testificá-los, testemunhar desses gigantescos fatos da Bíblia, ou, como Paulo disse em Filemão 6, que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Afirmações de verdade devem brotar de nossos lábios constantemente. Devemos nos apegar com firmeza a elas sem hesitar. A penalidade por hesitar em nossa declaração é que negamos a nós mesmos a promessa de Deus e a realização dela. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, 6 e 7. Assim o digam os que o Senhor resgatou. Salmo 107, 2. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Salmo 74. O que devemos afirmar constantemente? Afirmar as escrituras positivas que revelam as coisas boas dentro de nós em Cristo. Existem centenas de afirmações poderosas a fazer constantemente à medida que falamos a língua da Escritura. Afirme essas coisas categoricamente. Deus é quem diz ser. Eu sou quem Deus diz que sou. Deus pode fazer o que diz ser capaz de fazer. Eu posso fazer o que Deus diz que sou capaz de fazer. Deus tem o que diz ter. Eu tenho o que Deus diz que tenho. Capítulo 11. Nossa conversa. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal Vinícius Siqueira e ative o sininho das notificações. Capítulo 11. Nossa conversa. Pouco de nós percebem o efeito que nossas conversas têm em nosso espírito. Quando você finge ser algo que não é e fala disso abundantemente, gera fraqueza em seu espírito. É como uma parte podre na madeira de um prédio. Sua conversa também pode ser cheia de desânimo e você fala de seus fracassos e inferioridade. Com o tempo, isso lhe roubará toda a iniciativa. Você tem dificuldade de superar essa atitude mental. Por outro lado, você fala a verdade sobre quem é em Cristo. Você confessa aos seus amigos ou inimigos o que Deus é para você e sua união com Ele. Diz que, na verdade, é um parceiro dele e que Ele é quem defende você e fornece os meios para que a coisa aconteça. Você dá crédito a Deus por sua capacidade e sabedoria e ousa fazer sua declaração corajosamente a respeito de sua confiança em seu sucesso por meio da graça dele. A confissão corajosa e contínua de Jesus é o nosso exemplo. Nós somos o que ele quer que sejamos. Jesus declarou o que era. O senso comum não seria capaz de entender isso. Devemos confessar o que somos em Cristo. Os homens que se apegam aos sentidos não nos entenderão. Confessar que você é redimido, que sua redenção é de fato uma realidade, que você foi liberto do domínio e autoridade de Satanás, é uma confissão ousada de se fazer. Declarar que você é de fato uma nova criatura, criada em Cristo Jesus, que você é participante da natureza e da vida da divindade, surpreenderia seus amigos. Não é confessar uma única vez, mas diariamente afirmar seu relacionamento com Ele, confessar sua justiça, sua capacidade de permanecer na presença dEle, sem a sensação de culpa ou inferioridade. Ouse posicionar-se diante dos fatos
que os sentidos apresentam e declarar que você é o que Deus diz que é. Por exemplo, meus sentidos declaram que estou doente com uma doença incurável. Eu confesso que Deus levou aquela doença em Jesus e que Satanás não tem o direito de colocá-la em mim, que pelas suas feridas estou curado. Devo me apegar com firmeza à minha confissão, mesmo em face de aparente contradição que o conhecimento dos sentidos me apresenta. O conhecimento dos sentidos diz que não é verdade, que estou confessando uma inverdade, mas eu estou declarando o que Deus diz. Entenda, existem dois tipos de verdade, a verdade dos sentidos e a verdade da revelação. E geralmente elas são opostas uma à outra. Eu vivo na nova realidade, acima dos sentidos, por isso me apego firmemente à minha confissão de que eu sou o que a palavra diz que sou. Suponhamos que os meus sentidos me revelem o fato de que eu estou em grande necessidade financeira. A palavra declara: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Eu chamo a atenção de Deus para aquilo que os sentidos estão me mostrando e Ele sabe que as minhas expectativas estão nele. Recuso-me a ficar intimidado pelas evidências dos sentidos. Recuso-me a ter a minha vida governada por eles. Sei que é maior que aquele que está em mim do que as forças que me cercam. As forças que se opõem a mim estão nos sentidos. O poder que está em mim é o Espírito Santo, e eu sei que as forças espirituais são maiores que as forças da realidade dos sentidos. Mantenho minha declaração dos valores espirituais, da realidade espiritual, mesmo em face das contradições dos sentidos. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Você que chegou aqui talvez pela primeira vez no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Chegamos no término do capítulo 11 deste livro abençoado, Dom Gossete com E.W. Kenyon. Vamos seguindo, capítulo 12 em diante. Deus tem abençoado a sua vida. Escreva aqui nos comentários o que Deus tem feito, essa palavra tem falado com você. Amém? Em o nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Capítulo 12. Seja o edificador de sua fé. Não ouse ler os parágrafos seguintes silenciosamente. Eles devem somente ser lidos em alta voz. Você estará edificando a sua própria fé, já que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Comece agora e seja o seu próprio construtor da fé. Sou uma nova criatura em Cristo. Sim, eu sou. O que isso significa? Significa que no momento que recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, nasci na família real de Deus. Sou filho de Deus. Deus me criou em Cristo Jesus. Ele colocou nova vida em mim. Nasci de cima, nasci do Espírito. Tudo o que Deus cria é bom. Eu não vou depreciar a minha vida, porque ela está em Cristo. Ele me fez e não eu mesmo. Eu sou o que Ele planejou que eu fosse, uma nova criatura. Não vou me diminuir, porque estou em Cristo e em Cristo tenho recebido nova vida. A vida antiga passou. Sou cidadão de um novo reino. Minha cidadania está no céu. Se você vir um anjo, pergunte a ele e ele lhe dirá que o meu nome está registrado no céu. Ó, maravilha das maravilhas! Sou uma nova criatura em Cristo, criado por Deus, feito por suas próprias mãos. Deus está agora atuando em mim para que eu deseje e faça o que lhe agrada. O que Deus está fazendo em mim, Ele está me edificando, fazendo-me crescer forte na fé. Como está fazendo isso? Por meio de sua própria palavra. Sou a justiça de Deus em Cristo. Como eu sei disso? 2 Coríntios 5:21 é uma das principais declarações, dentre outras, que me informam esse fato. Agora sou justo em Cristo,
não somente uma nova criatura em Cristo, mas justo em Cristo. O que significa ser justo? Significa que possuo a capacidade divina de permanecer na presença santa de Deus sem ser indigno. Significa que Deus me fez justo com sua própria justiça. Estou perante Ele sem qualquer sensação de indignidade. Então, agora que sou completo em Cristo, estou livre daquele antigo complexo de inferioridade que me mantinha cativo. Aleluia! Fui redimido do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amado. Eu estava aprisionado no reino da escuridão espiritual. Satanás era meu senhor e dono. Eu estava acorrentado, preso, condenado por toda a eternidade ao inferno. Mas então Jesus veio e quebrou as cadeias, libertou a minha alma da condenação eterna e me deu sua vida. Estou agora nesse momento, nesse reino, onde ele reina como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele me convida a juntar-me a ele no trono. Eu reino com ele em vida. Sim, sou redimido. No passado vivi no terrível cativeiro de Satanás. O pecado me dominava. Eu vivia para satisfazer a carne, mas agora, neste novo reino, o pecado não tem mais domínio sobre mim. No antigo reino das trevas, eu vivia debaixo da influência da doença, do medo, da pobreza e do fracasso. Estava preso por poderes impuros, mas agora, pelo sangue de Jesus, fui liberto. Digo corajosamente: adeus doença, adeus medo, adeus necessidade, adeus fraqueza, estou livre. Agora vivo em um novo reino, o reino celestial, onde a vida, luz, liberdade, alegria, paz, saúde, segurança, bênção e poder. Que redenção a minha! Que redentor eu tenho! Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Ser salvo não é pouca coisa. Recebi uma rica herança. Fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E meu Pai me ama como amou o Senhor Jesus. O meu próprio Pai maravilhoso é maior do que todos. Ele me ama com amor eterno. Sim, sou abençoado com o melhor do céu. O meu Cristo disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. É assim que estou ligado a Ele. Ele é a videira viva e eu sou um ramo dessa videira. A mesma vida, amor, alegria, paz, poder, sabedoria e capacidade que fluem da videira, fluem nos ramos. Onde quer que eu, o ramo, esteja, a seiva da videira flui. Eu tenho a vida de Deus em meu corpo mortal agora, não somente quando eu chegar ao céu, mas agora o meu espírito foi despertado, voltou a viver e vivo, me movendo e tendo vida em Cristo. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso fazer o que Deus diz que posso fazer. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Nesse momento você pode falar o seu nome. Eu, Vinícius Siqueira, afirmo que os fatos acima estão estabelecidos para sempre no céu e estão agora estabelecidos em meu coração. Falarei sempre deles ousadamente e tomarei posse de meus bens em Cristo Jesus. Capítulo 13. A declaração de fé. A declaração de fé é sempre uma confissão alegre. Ela confessa que nós temos o dinheiro antes dele chegar. Declara a cura perfeita quando a dor ainda está no corpo. Declara a vitória quando a derrota ainda se mantém presa. A sua declaração se baseia na palavra viva. Sei em quem tenho crido e estou certo de que ele não somente fará o que é bom, mas está fazendo o que é bom agora em meu caso. Orei por uma pessoa que estava doente. Depois que terminei de orar, a pessoa disse: sei que vou ficar boa. Eu sabia que estávamos derrotados e disse a ela:
quando você vai ficar boa? Ela respondeu: não sei quando, mas sei que ficarei, porque a palavra não pode falhar. Eu disse: não, assim você anulou a palavra. A palavra é agora, a fé é agora. A palavra é verdade em seu caso? Ela disse: sim, de fato é verdade. Então eu disse: pelas suas feridas o quê? Ela entendeu: sim, pelas suas feridas estou curada. Eu disse: quando? Ela disse: agora. Eu disse: é melhor você levantar e se vestir então. Lembro-me de um homem idoso em Fredericton, New Brunswick, diácono da Igreja Batista, que foi acometido de pneumonia nos 2 pulmões. Vários pastores da cidade e eu fomos orar por ele. E eu o ungi e nós oramos. Depois de orarmos, ele disse com uma forte voz: esposa, pegue as minhas roupas, vou sair da cama. Isso foi alegria agindo com base na palavra. Quando declaramos a palavra com alegria, ela traz convencimento aos ouvintes. Em Romanos 10:10 está escrito: pois com o coração se crê. Gosto de traduzir assim: pois com o coração se age na palavra. O coração age e isso leva os lábios a declarar. Um coração que duvida é um coração governado pelos sentidos. Uma declaração corajosa provém de um coração dirigido pela palavra. A palavra domina esse coração e ele fala, como Paulo disse: sei em quem tenho crido. De pé nos convés daquele navio naufragando, em meio àquela terrível tempestade, Paulo afirmou: eu creio em Deus. Então ele falou àqueles homens assombrados: cada um de vocês chegará a salvo em terra, mas o navio se perderá. Ele disse: venham, vamos nos alimentar. Ele partiu o pão e deu graças no meio deles. Paulo lhes deu mais do que pão, lhes deu coragem. Paulo tinha uma confissão jubilosa, cheia de fé. Somente um coração que se alimenta da palavra pode permanecer de pé em situações tão difíceis como essa. Quando sabemos que a palavra de Deus é falada conosco agora, não é difícil agir com base nela. O Salmo 82 declara que a palavra está estabelecida no céu. Quando li isso, entendi que ela deve estar estabelecida em meu coração também. Eu não iria tentar estabelecê-la. Eu sabia que nenhuma palavra de Deus ficava sem cumprimento. Eu não tinha mais medo de agir com base nela. A palavra se tornou mais real para mim do que qualquer palavra jamais proferida por algum homem. Os meus lábios estavam cheios de riso, o meu coração cheio de alegria, e eu tinha uma confissão vitoriosa. Quantas vezes vi a declaração hesitante como um precursor do fracasso e a confissão jubilosa como um precursor da vitória? Quando agimos corajosamente com base na palavra e alegremente lançamos todos os nossos cuidados sobre Deus, a vitória é tão certa quanto o nascer do sol. Glória a Deus, chegamos aqui ao término do capítulo 13. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Estamos nessa série desse livro tão abençoado, Dom Gossete com E.W. Kenyon, A Poder em Declarar a Palavra de Deus. Amém? Vamos seguindo os próximos capítulos. Glória a Deus. Capítulo 14. Andar com Deus é concordar com Ele. Como posso verdadeiramente andar com Deus, a menos que concorde com Ele? Concordar com Deus é dizer a mesma coisa que Ele diz em sua palavra a respeito da salvação, cura, resposta à oração e uma vida vitoriosa. Concordo com Deus, que sou quem Deus diz que sou, seu filho nascido do céu, uma nova criatura em Cristo, mais do que vencedor por meio de Cristo. Discordo do diabo, que me diz
que não tenho jeito, sou um João ninguém, um fracasso, um fraco, que estou por baixo, concordo com Deus e discordo do diabo. Como posso andar com Deus em poder, bênção e utilidade, concordando com Deus, que tenho o que ele diz que eu tenho? Seu nome, sua natureza, seu poder, sua autoridade, seu amor. Concordo que tenho o que Deus diz em sua palavra que eu tenho. Enoque andou com Deus, e eu também ando. Se concordar que recebi a capacidade de fazer o que Deus diz que posso fazer, testemunhar com poder, expulsar demônios, ministrar o seu poder de cura, posso todas as coisas em Cristo. Concordo que posso fazer o que Deus diz em seu livro que eu posso fazer. Se eu falar somente o que os meus sentidos determinam, não concordarei com Deus. Eu concordo com Deus quando falo somente a palavra. É a confissão de fé que é a minha vitória. Para andar com Deus, eu discordo do diabo. Jesus discordou, corajosamente declarou: está escrito. Eu resisto ao diabo pela palavra. Diariamente eu ando com Deus, concordando com ele e com sua palavra, porque Deus me disse: podemos, pois, dizer com confiança. Hebreus 13, 5 e 7. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Estamos nessa série desse livro tão abençoado, Tom Gossetti com E.W. Kenyon, A Poder em Declarar a Palavra de Deus. Amém? Vamos seguindo os próximos capítulos. Glória a Deus.